Eu não falei que eu não acredito. Eu falei que eu não acredito na igreja. Na igreja eu falei, eu não acredito na igreja. Na fé eu tenho. Mas a fé Eu não em quê? acredito na Só pra eu igreja. entender. Quando Em você fala, eu Deus, não em acredito. Deus. Mas quem que te revelou Deus? Não, pode ser Quem que te falou de Deus? a igreja. Então como que você não acredita na igreja? Eu não acredito na igreja como a... Eu entendo. Na verdade, até não é na igreja. Ah, Eu não acredito em todas as pessoas que estão na igreja, por exemplo. então já é Entendeu? um discurso muito diferente. Sim, mas é o que eu te falei. diferente. Porque eu concordo com você. Já é diferente, de falar que eu não acredito, por exemplo. Porque quando você fala assim, eu não acredito na igreja, você tá... com certeza. Você tá cometendo uma heresia. A minha conversa Porque, com você veja, que dia foi de espiritualidade também. Nós precisamos entender o seguinte, eu vou chegar na sua resposta. Quando Cristo se manifesta dando aos apóstolos um nome para quem ele era, o que ele diz? Eu sou... Primeiro que ele revela o nome de Deus, que foi revelado para Moisés no Antigo Testamento. Eu sou. Esse é o nome de Deus. E Jesus vai completar. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. E a vida. Eu sou o caminho. Portanto, ninguém pode ir a Deus Pai se não passar pelo coração do Cristo. Eu sou a verdade. Portanto, se eu não acredito na igreja que me transmitiu essas palavras de Cristo, eu já estou dizendo que ele mentiu. Porque ele disse que ele é a verdade. E quem transmitiu isso para que eu hoje pudesse falar sobre isso foi a igreja, não foi ninguém. É por meio da igreja que nós ouvimos que Jesus é a verdade. E ele disse que ele é a verdade. E se ele é a verdade, e essa verdade disse pela própria boca de que a sua igreja ia sempre estar de pé e que as portas do inferno nunca iriam prevalecer sobre ela, é a mesma boca que disse eu sou a verdade que está dizendo que não haverá inferno que prevalecerá sobre a igreja. Apesar dos homens tentarem. Então, quando nós falamos que o nosso descrédito da igreja está ligado à humanidade, eu concordo plenamente. Porque a igreja, como um corpo místico, ela é pura. Ela é espiritual, tanto que ela está de pé há 2000 anos. Porém, os instrumentos que a conduzem visivelmente somos nós. Instrumentos totalmente falhos. E muitas das vezes desnecessários. Por isso que Jesus deixa claro as portas do inferno. Mas de que Jesus está falando? Inferno, do latim, Sheol, no hebraico, Geena, no grego. Quem estudou um pouquinho de mitologia grega vai entender do que se trata o Geena. Do que se trata o Sheol, que é traduzido por inferno. Que é a ausência total de graça, a ausência total de divindade. Então veja, quando Jesus fala, ainda que por peso da humanidade tenta prevalecer sobre o corpo espiritual, não vai conseguir. Quando Jesus fala de inferno, as portas do inferno não prevalecerão, o inferno é justamente a ausência da graça. Que Santo Agostinho, no século V, vai escrever um tratado dizendo: de nada adianta você se esforçar se você não confiar na graça de Deus. Porque o que de fato nos salva e nos justifica é a vontade de Deus de nos salvar. Primeiro Deus se antecipa e deseja nos salvar. É o desejo salvífico que nos dá a salvação. Porque não basta ao homem querer. Tem que, em primeiro lugar, reconhecer que Deus primeiro nos quis. Nós apenas respondemos a este querer de Deus. Então, a crise ela nunca vai ser contra a igreja ou contra Deus. A nossa crise sempre será pelos homens que a representam, como ferramentas. Agora, quando nós entendemos que as ferramentas nem sempre são úteis, nem sempre são adequadas, nós não podemos jogar a matéria fora em virtude da ferramenta inadequada. Com certeza. A matéria permanece. Por isso, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre o corpo místico de Cristo. Então, ainda que a ferramenta humana seja infértil, desnecessária, corrompida, não irão prevalecer sobre aquilo que é divino, sobre a graça. E aí talvez a gente possa entender a sua pergunta. Quando você fala, por quê?
Né? Por que eu deixei de acreditar? Como que esses dogmas da igreja, Maria, porta do céu, que é esse termo que eu uso muito, né? Acreditar em Jesus como filho de Deus, eu volto na fala de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em que você acredita? Se aquilo que você acredita for verdadeiro, não pode haver uma verdade fora daquilo que o Cristo ensinou. Então, eu sou a verdade. A boca que proclamou que era a verdade me diz que a sua igreja é aquilo que vai me conduzir. E aqui nós vamos entender por que nasce na Idade Média, início da Idade Média, o axioma extra ecclesia nulla salus. Extra, do latim, o que está de fora. Ecclesia, a igreja. Nulla, nenhuma. Salus, de salvação. Vem de saltem. Então, fora da igreja não existe salvação. Da igreja, corpo místico. Por quê? Quem recebeu o depósito da fé? Aí nós vamos voltar na instituição de Pedro como cabeça visível dessa igreja. Por isso eu te digo, Simão, filho de João, que tu és Kéfas, pedra, rocha, firmeza. E sobre essa firmeza eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Veja que Jesus faz o que com Pedro? Muda o nome. Já respondendo uma pergunta que vocês me fizeram. Por que o Papa tem que mudar de nome? Porque Pedro mudou de nome. Todos mudam de nome. Que é para demonstrar que o homem antigo já não está mais ali. Quem está é o que foi constituído por Cristo, na ação do Espírito Santo. Portanto, ao acreditar que Jesus é o Filho do Deus vivo, você já está proclamando a fé da igreja, porque foi isso que Pedro respondeu para Jesus. O que eles estão falando a meu respeito? Cada um respondeu o que estava ouvindo. Pedro entrou de rompante, porque ele tinha um rompante dele. Nós cremos que tu és o Messias, mas todo mundo crê. Todo mundo está esperando um Messias. Mas que Messias era Jesus? Um político? Um socialista? Alguém que estava muito inteirado com o Império Romano, que queria apenas sentar-se na cadeira do imperador? Um governante? Pedro vai deixar claro, não é nada disso. O reino dele não é tu és o Messias, Filho do Deus vivo. De um Deus que está vivo. Não é um Deus além, não é um Deus que está distante, não é um Deus que nos abandonou. Pelo contrário, a sua presença entre nós apenas vivifica em nós aquilo que nunca se apartou de nós. Santo Agostinho, no século V. Eis que eu te procurava fora, mas tu estavas dentro de mim. Eu me encantava com as tuas criaturas, que só existem graças à tua boa vontade. Tentava te encontrar no que estava exterior, enquanto tu habitavas o meu interior, muito mais do que eu mesmo. Porque Deus estava mais íntimo de mim do que eu mesmo. Santo Agostinho, no século V. Você consegue enxergar ele dentro de você? Totalmente. Totalmente. Se não fosse a graça de Deus, você acha que eu estava nessa mesa hoje, Rodrigo? Vocês dois que conhecem a minha história, porque afinal de contas, hoje eu sou o que sou por conta dessa mesa e por causa de vocês dois. Se hoje eu tenho o que eu tenho, o trabalho que eu faço, e se eu cheguei para tantas pessoas que inclusive estão nos assistindo, é porque vocês me trouxeram um dia nessa mesa. Então, se alguém me conhece, na minha particularidade, são vocês dois, porque eu nunca menti com vocês na mesa. Vocês me conhecem nem melhor fora da mesa, que tá? muito, nem fora da mesa, porque eu não dou conta de mentir. Eu tenho preguiça de mentir, porque eu acho que mentira gasta muita energia. Como que vocês podem achar que eu não tenho a experiência de Deus? Eu sou resultado da graça de Deus. O meu trabalho é resultado da graça de Deus. Eu falava isso com o meu bispo hoje, de manhã. Falei, Dom Paulo, eu estou impressionado com o poder da internet.